Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane Kovaleski, vim aqui fazer aquele caminho, né, que nós estamos fazendo, de um plano de salvação que Deus usou comigo. Deus é maravilhoso, Deus é Deus, né? Então Ele usou comigo uma estratégia que, olha, gente, é maravilhosa. E eu não vou poder deixar essa estratégia que Deus usou em mim e que me trouxe para a luz de Jesus e me tirou das trevas. E aqui está a verdade que me liberta está aqui. E hoje a palavra de Deus, ela é emanada através do Espírito Santo de Deus. Então a gente, quando não sabe o que falar, melhor ficar quieto, né? Mas enquanto você não conhece a palavra, a gente fala, achando que está falando a verdade. E no final das contas é quase que a metade é mentira. Mentira do pai da mentira. Quem é esse pai da mentira? É aquele que é o adversário de Deus. Deus é a verdade. Deus é o Pai forte e eterno, misericordioso, bondoso, maravilhoso, príncipe da paz. Ele é para se exaltar dia a dia, porque Ele é o nosso bom pastor, é o Pai nosso que estás no céu, né? A questão da oração, enfim, ou das rezas, né? Que a gente fazia antigamente sem saber, a gente estava rezando, e palavras repetidas sem o conceito passa a ser só uma. Vamos colocar que nem papagaio, né? Papagaio repete muito o que a gente fala, né? Então, não é isso que eu quero trazer para você. Eu quero trazer a sabedoria de Deus, a mente de Cristo. Aquilo que você possa, daqui para frente, galgar os degraus da vida através do discernimento da própria mente. Porque a mente mente. Se você não cuida dela, ela por si só já te cuida, que o pensamento é rápido. E se você não cuida, ela por si só cuida, se não tiver nenhum dos dois, alguém vai cuidar. Então, quem é melhor cuidar? Cristo, Jesus Cristo. É essa mente que eu quero que você comece a pensar. Existe uma mente dentro de nós. E essa mente é a mente da sabedoria de Deus. E quando ele enviou seu Filho amado aqui para nós, há mais de 2000 anos atrás, ele enviou como um homem, né? Para que esse pudesse mostrar para nós que caminho nós deveríamos seguir. Porque se ele não descesse em carne, nós não poderíamos nem ter ideia de quem é esse Jesus amado aí. Então veja como que Deus é bom. Ele se dividiu em três partes. Ele se dividiu em Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai. E depois ele se dividiu em Jesus e ele se dividiu em Espírito Santo. Os três são um só. Sim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o contexto do meu trabalho terapêutico hoje para as pessoas que querem realmente assumir o controle da própria vida, sendo controlado pela mente de Cristo. Olha que legal. Porque Cristo, ele ensina para nós que temos que ter um fruto. E esse fruto, ele não existe aqui na terra para a gente comprar. Então você aí que está trabalhando, quase bloqueando a mente, o corpo, a alma e o espírito, buscando conhecimento só no mundo, eu vou dizer que você vai ficar que nem eu, que precisou Deus trazer de uma forma bem abrupta até, porque eu tive uma perda quando eu tinha 40 anos, na fase dos 40, eu tive uma perda. E essa fase incrível, mas era na sexta fase da minha vida, que era a fase dos 35 aos 42, a fase da justiça. Eu perdi tudo que eu tinha feito dos 15 até os 40, a parte material. Mas desenvolvi uma depressão emocional. Mas ainda nem estava aí, achava que eu estava fazendo tudo certinho. A justiça estava me levando a fazer por conta. E o pai da mentira, que é o que domina a terra, vamos colocar o adversário de Deus, ele é totalmente contrário ao que Deus quer. Deus nos quer de volta e ele não quer que nós voltemos a Deus. Por quê?
porque ele não conseguiu vencer Jesus. Jesus venceu, Jesus morreu, Jesus ficou totalmente dilacerado. Enfim, você sabe da história, se não sabe, vai à Bíblia, que a Bíblia vai te contar tudo declaradamente. E é um livro que não tem fim, porque ele passa a ser sempre o presente. Porque o que eu vou ler hoje na Bíblia são coisas que aconteceram lá em 2000 anos atrás e que parece que está acontecendo hoje. Então é incrível você ler a Bíblia quando você tem Jesus como teu único Senhor, porque Ele te salvou, e quando você tem o Espírito Santo, que é o que te revela aquilo que está na tua essência espiritual. Então é um trabalho assertivo e eficaz, esse trabalho que eu estou trazendo para você. E eu falo com muita propriedade porque eu fazia um trabalho que levavam as pessoas a Deus Pai. Eu fazia esse trabalho. Eu dizia assim para as pessoas: olha, aqui existe Deus Pai. Era um trabalho que eu fazia. O foco do meu trabalho era levar as pessoas para Deus Pai. Vou fortalecer um pouco mais aqui. Deus Pai. Eu sempre fui de fé. Com 40 anos eu tinha perdido tudo. Tive lá uma experiência incrível. Se você quer saber mais da minha história, do início de tudo isso, vai no meu canal do YouTube e viaja por lá, porque são vídeos simples de aprendizado, mas que eu vou dizer para você, Deus está me construindo novamente. Porque o nome do ex-projeto era Reconstrução do Eu. O que ele fez? Ele desconstruiu o antigo projeto, que era totalmente holístico, e depois que eu aceitei Jesus, eu levei 5 anos, tá? Para eu poder entender o que eu estava fazendo naquela época. E hoje ele disse: eu vou te mostrar como eu te resgatei. E eu disse: que coisa mais linda. Por quê? Porque eu já desenhava uma cruz na época. O projeto que eu tinha já era uma cruz. Ele formava uma cruz. E isso para mim, eu nem tinha noção na época que ele formava uma cruz. Mas enfim, eu não vou contar a história porque isso já passou, e tem alguns vídeos meus contando e eu quero ser mais sucinta na nossa segunda fase hoje. Porque nós estamos aqui crescendo agora, espiritualmente. E o que eu quero ajudar agora é que você comece a fazer aquilo que eu não fiz, mas que você com seus 20 anos pode começar a fazer. E chegar aos meus 62 anos diferente de mim, não precisar carregar essa cruz como se fosse um peso e um pecado enorme e culpado. Na verdade, o que o pai da mentira faz com que você faça? Que você fique na cruz, você na cruz. E você fica totalmente sem força nenhuma. Você fica assim, ó, sem poder discernir nada. O pescoço nosso, ele serve exatamente para que você olhe o que aconteceu, perceba o que você viu, ouviu e sentiu e tome uma decisão de seguir um caminho. E o caminho que eu estou te direcionando é para Jesus. Porque se eu falava de Deus antes, sem eu conhecê-lo, mas eu falava com fé, e eu levei 13 anos fazendo esse trabalho, quando eu fui lançar esse projeto antigo em online para formar mais alunos, Deus me pegou pelas pernas. E eu amei isso. Porque hoje eu vejo quanto Deus é maravilhoso, quanto Ele quer você de volta. Porque Ele não botou o Filho dele amado aqui, Jesus, por nada. Ele botou porque Ele veio salvar todos nós do pecado. Todos, todos. Então, se são todos, são todos. Não importa se você tem algum problema mal resolvido. O que importa é que você entenda que o teu pecado ainda está com Jesus. Porque se ele carregou todos os pecados na cruz, você é a cruz, que representa Jesus, o pecado. Quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, eu aceito o Senhor já, Jesus.
eu já aceito. E a minha parte eu quero que o Senhor pegue aí na cruz. Eu devolvi os meus pecados a Deus, à cruz. Todos os meus pecados. Me arrependi das coisas que eu fiz por conta, porque eu não sabia que Jesus estava intercedendo a Deus. Então Jesus é o intercessor da nossa conversa com Deus. Então se você pensa que todos os lugares, todas as situações que você está aí fazendo, holístico, quântico, esotérico, místico e tantas outras, né, formas de buscar a Deus, se você pensa que você vai viver com Deus na eternidade, engano. Já digo para você, isso é mentira do diabo. Porque na Bíblia está escrito, Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo, é por mim que você vai chegar até meu Pai. Então pensa, vamos pensar, vamos usar a mente de Cristo. Então quando eu estou pondo a mente, a cabeça aqui, ó, pensa que nós estamos falando da mente de Cristo. A mente de Cristo é essa que vai direcionar a gente a pensar como gente grande. Porque senão nós vamos ficar eternamente bebezinhos, tomando leitinho, como diz Paulo na Bíblia, e não vamos amadurecer e comer comida sólida. Então esse trabalho é um trabalho que vai te levar para o amadurecimento espiritual e para exatamente você ser liberto da mentira que é colocada na tua mente neste mundo aqui. Esse mundo aqui é ilusão. Nós não temos verdade alguma aqui nessa terra. Não temos. A verdade está em Deus. A verdade, ela se comunica na região do pescoço. A verdade está nessa fase. A fase da justiça está na parte dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. E da parte da testa para cima é Deus governando tudo através de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo mostrou como devemos ser aqui. Nós devemos ser amor aqui. E eu vou dizer para você que nós vamos começar a trabalhar essas fases do fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo são nove partes. É como se fosse eu sempre coloco a mimosa, os gominhos equivale a cada qualidade, a cada caráter de Jesus. Amor, alegria e paz. Nós vamos deixar esses três aqui representando a mente de Cristo. O amor, a alegria e a paz. A paz está no pescoço. A partir do momento que eu entendo, compreendo e aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu já estou na família do reino. Eu já sei quem eu sou, filha de Deus. Já devolvi os meus pecados a Deus. Deus disse que bom. Então agora o que você vai fazer? Pegue a sua cruz, negue a si mesmo dia a dia e me siga. Isso está em Lucas 9, versículo 23, se eu não me engano. Vai depois conferir bem na Bíblia. Por quê? Porque você vai precisar tomar a responsabilidade daquilo que Jesus já tomou por você. Mas Jesus hoje, ele não está mais aqui na terra. Ele está em espírito e em verdade ao lado de Deus, o Pai dele. E esperando a gente morar com ele na eternidade. E aí, você vai continuar querendo viver os teus 100 anos aqui na terra? Sem entendimento da palavra de Deus e ficar aí na religiosidade, no sofismo, no paralogismo? Ou você vai pensar com a mente de Cristo e vai perceber que Jesus não é religião, que Espírito Santo não é religião e que Deus não é religião? É a nossa família, gente. A família do reino. E aí eu tô falando para você que quando a gente está nesse movimento, eu tenho lá nos outros vídeos a explicação do entendimento que eu tive. Aqui é o umbigo, vou colocar de novo, e aqui são as pernas. E quando eu desenhei, no caso, o meu corpo na cruz, que Deus falou, você é a cruz que representa Jesus. Por isso que eu consegui te pegar pelas pernas, Eliane. Porque você
fazia um trabalho que até usava a cruz, mas falava de coisas que não tinha a ver com a minha palavra. Mas o meu inimigo aí, o meu adversário, ele te convenceu pela tua boa fé. Então, paralogismo significa uma boa fé. Você tem uma boa fé, você acha que Deus está em todos os lugares, que aonde você for, tudo vai levar a Deus. Até pode levar, sim, para o jugo final, mas não para morar com Ele. Que para morar com Jesus e com Deus, e o teu espírito estar em conexão ao Espírito Santo, você precisa ter um intercessor, que é Jesus. E Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tá claro, tá escrito isso na palavra. Então não queira você sozinho chegar a Deus. Deus não vai te ouvir. Ele vai ouvir a partir do Filho dele, Jesus. Então se eu coloco em nome de Jesus, eu sempre coloco o nome de Jesus para conversar com Deus, aí sim Deus me ouve. Por quê? Porque Deus sabe que eu sou da família dele, eu sou filha dele. E eu quero que você também seja filho, filha. Né? Então nós estamos falando do amor e nós estamos falando das 3 fases da nossa vida aqui, dos 0 aos 7 anos, dos 7 aos 14 anos e dos 14 aos 21 anos. Essas 3 fases da vida, ela corresponde da boca do estômago para baixo. Porque essa região aqui, ó, do peito, aqui dos braços, corresponde à fase dos 21, 28 anos. Inclusive foi a fase, tá? Que Deus diz assim para nós, é a fase. Você está preparado para trabalhar, produzir e pacificar. Então, essa fase aqui, nós precisamos estar preparados para produzir e pacificar. O que, Eliane? O que você tem para fazer com Deus? É uma aliança, um compromisso, é uma promessa que Deus fez comigo, fez com você, fez com todos nós. Nós temos uma aliança com Deus que vem de lá de cima para baixo, tá? Mas veja o que eu vou desenhar aqui. Quero que você preste bem atenção nesse desenho que eu vou fazer aqui agora. Quando eu falo para você que nós estamos trabalhando os teus 0 a 7 anos para chegar no amor, que é uma das partes do fruto do Espírito, você vai precisar se estimular a começar a fazer isso. A quê? A ter o teu domínio próprio. O domínio próprio, a gente já falou sobre ele, da primeira fase. Está num outro vídeo, onde no canal do YouTube Eliane Kovaleski, você vai lá e assiste. Tem muitos outros vídeos simples e que Deus está me ensinando, inclusive, a maneira como Ele me trouxe. E eu vou passar para você essa maneira agora, para que você seja mais um filho de Deus. Mais um filho realmente sendo instrumento de Deus aqui na Terra. Sendo realmente um canal de amor, de alegria e paz. Sendo uma pessoa que tenha o domínio próprio. Porque sem o domínio próprio, o demônio está agindo na tua mente. Eu estou falando de mente, eu não estou falando de emoções, não estou falando de alma. Estou falando de mente. Porque o meu processo era mental. Aliás, eu sou bem mental. Eu tenho uma facilidade de fazer as coisas. Tanto que eu desenvolvi o projeto. De tanta vontade que eu queria de buscar saber. E ninguém me dizia nada. Por quê? Porque ninguém estava com a palavra para me falar, na verdade. Então eram palavras que vinham repetidas. E eu não entendia. Até que chegou um momento que eu descobri uma maneira de eu iluminar meu corpo chegando a Deus. E que na verdade era uma mentira. Então, o que eu quero que você fique bem atento aqui, ó. Nesse desenho que eu vou fazer. Você estava aqui com Deus na tua origem e você desceu aqui para a Terra. O que aconteceu nos 0 a 7 anos? Você desceu, não tem entendimento nenhum e você está dependente de quem? De quem te cria. Dos teus pais, avós, bisavós, tios, padrinhos, amigos ou enfim, uma adoção. A gente não sabe da tua vida, né? Então, cada um sabe da sua. Você ficou com a cabeça no chão, buscando informações que vinham de quem? Das pessoas com as quais você viveu. O que eu quero te dizer é que essa tua primeira fase dos 0 a 7 anos é você que vai ter que resgatar. A tua essência de base é você que vai ter que resgatar. E isso eu fiz no antigo.
Eu resgatei as minhas fases, né? E daí tinha formado essa reconstrução do eu. Mas Deus disse, vou desconstruir o teu eu, para que eu sou, que é Deus, possa trazer você para o discernimento. E você escolhe se você quer continuar com o teu antigo projeto ou você quer continuar com o projeto que eu já tenho para você. Eu disse, eu quero continuar com o projeto que o Senhor tem, é claro. Eu não quero viver só 100 anos, eu quero viver a eternidade com Deus e Jesus. E o meu espírito está lá já. Isso é vida, vida plena e abundante, que foi o que Jesus nos trouxe. Então, o amor é que vai chegar a você conquistar o domínio próprio. E o domínio próprio é o autocontrole da própria vida. Você precisa centrar os teus pés aonde? Na seiva do Senhor. Aonde tem o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria e a paz. Nós estamos falando disso. Aí eu vou falar para você que ainda existe aqui, nesse contexto, a paciência, a amabilidade e a bondade. E depois vem a fidelidade e a mansidão e o domínio próprio. Então, isso é algo que você não tem como. Se você está com a cabeça no chão, você não tem como discernir isso. Principalmente porque o demônio, ele está ao derredor, isso é bíblico, e ele é adversário de Deus e ele odeia o ser humano. Ele quer todos para ele, mas ele não quer nada com a nossa carne. Ele só quer pegar a nossa alma. E como a nossa alma, ela está nesse nível aqui, ó, nível de instabilidade, porque nós temos muitas emoções mal resolvidas, muitos pensamentos críticos, julgadores, que fica ali te condenando, porque o quê? O pai da mentira quer manter você na cruz. Ele quer manter você, porque como ele não conseguiu com Jesus, que Jesus saiu e ressuscitou, e hoje ele é vida plena para nós, e um dia ele vai descer, mas não vai chegar à terra mais, e eu creio nisso. Ele quer pôr os filhos de Deus todos na cruz, para carregar essa cruz como um peso, e isso vai adoecer teu corpo com o tempo. Por isso que eu quero que você fique prestando atenção na tua fase do 0 a 7. O que eu sugiro para você? Que você já comece a usar a 9ª fase. É buscar a mente de Cristo. Deus. Deus Pai é que governa a mente de Cristo. E Cristo obedece à mente do Pai. Tudo que o Pai fala, ele obedece. Assim nós deveríamos ser também. E Jesus diz, então, vem comigo, que aí você aprende como fazer isso. Então, quando você vai buscar a mente de Cristo, que é a proposta minha para você aqui, você vai voltar a buscar a tua mente que está aí rolando pelo mundo todo, buscando conhecimento, 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 dinheiro, 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 reconhecimento, reconhecimento, status e enfim. Você vai morrer, de verdade, e não vai levar nada daqui. E o que é pior, não vai entrar no céu com Jesus, porque Jesus é o intercessor. Jesus é o intercessor entre Deus e você e eu, é Jesus. Por isso que quando a gente fala em nome de Jesus, não tem nada a ver com religiosidade. Crente significa eu creio em Jesus. Evangélico quer dizer eu leio o Evangelho. Ponto, simples assim. Mas as pessoas têm mania de pensar que Jesus, Espírito Santo e Deus são religião. Saia do sofismo. E o que é o sofismo? Sofismo são pessoas que não vão buscar discernimento, ou até vão, né, os poderosos vão, e eles sabem que aquilo é mentira, porque aquilo não está escrito na Bíblia. Inclusive Deus abomina santos que idolatrar coisas, objetos, pessoas, enfim, eu falei isso no outro projeto, no outro vídeo também. Ele abomina. O único que deve ser adorado é Deus, porque Deus é que nos salvou de todos os pecados. Ele fez por nós, o mínimo que nós temos para fazer é exaltar Ele, agradecer, a gratidão, o reconhecimento de Deus ter feito isso por nós e deixar que a gente viva essa vida plena que eu estou vivendo já há quase 6 anos. Então, veja o que eu quero dizer. Quando você busca a mente de Cristo,
você está numa fase, na 9ª fase. Então, nós estamos falando aqui da 6ª fase, que é uma fase que você já tem uma sabedoria aí, que é 35 aos 42, que é a fase da justiça. Então, com essa 6ª fase, você vai resgatar a tua essência em espírito e em verdade, através do aprofundamento na palavra de Deus. E com a 9ª fase, que é a fase que vai te deixar o máximo da sabedoria, que é dos 56 aos 63 anos, que é a fase que eu estou. Eu estou no 62, e Deus me disse, filha, você tem mais um ano aí, senão eu não vou poder mais te usar. Como assim, pai? Porque o meu instrumento, o meu corpo, vai falindo. Isso é tendência, é lógico. Se a gente não cuida do corpo, você não cuida dos pensamentos, você não cuida das emoções, você não vai discernindo tudo isso, deixando todos esses lixos no chão, você vai carregando esse lixo tudo dentro do teu corpo. Dentro da tua parte, que eu falo aqui, que é do estômago para baixo, aqui intestino, toda essa região abdominal aqui, você está carregando tudo. Inclusive, na própria Bíblia diz, a couraça da justiça é uma indumentária para você usar na guerra. Isso está escrito também em Efésios. E se você não usa nada aqui, você recebe as informações tudo aqui, ó. Tudo na boca do estômago. É o teu segundo cérebro. Então veja, se a gente não usar a mente de Cristo para resgatar essas fases do 07, 714, 14, 21, sério, você pode buscar conhecer tantos outros lugares, tantas outras pessoas, mestres e gurus e tudo mais, não vai adiantar. Porque se essa pessoa não tem o Espírito Santo nela para repassar para você aquilo que Deus quer, vocês só estão buscando informações e vão chegar no final no paralogismo, na boa fé. Paralogismo leva as pessoas à loucura, porque é muita informação na boa fé que eu estou fazendo coisa boa. Sem Jesus como intercessor, você não vai fazer nada bom, porque o inimigo, o adversário vai tomar tudo para ele. E no final do tempo, da vida, ele vai cobrar de você isso. Então é para isso que eu estou aqui. Para dizer para você, basta, chega de ficar pensando que Jesus é religião, que Deus é religião, que o Espírito Santo é religião. Não é religião, gente. Isso é sofismo. Eles fazem com que você pense que é, mas eles sabem que é mentira, porque não está escrito na Bíblia. Ao contrário, está escrito que não pode ser feito e eles fazem. E isso eu sei por quê? Porque eu discerni tudo isso. Eu era católica, depois fui para a Grande Fraternidade Branca, depois fui para tantas outras, Budas e tantos mais. O único que salvou a nós foi Jesus. E o único que é o Espírito é Jesus. Os outros são todos humanos, inclusive Buda. Eu não tenho nada contra Buda. Eu só quero dizer para você que até os budistas, até os espíritas, até os católicos, até os religiosos, todos estão sendo enganados pela mente da mentira, do pai da mentira. E se você não discernir tua mente, trazendo então a 9ª fase para se unir à mente lá que não sabe nada ainda, o que você está fazendo aqui, ó? Você está usando a 8ª fase, olha só, é a organização. A 8ª fase é a fase dos 49 aos 56 anos. Então veja, a 8ª fase, você pode até ter essa idade, ou pode até ter 20 anos, você pode perguntar para mim, Eliane, mas como é que vai ser? Eu não estou com essa idade. Eu vou dizer para você, seja muito inteligente, viu? Pegue isso para você já. Vem com Jesus. Entregue teus pecados, se arrependa de tudo, porque você sabe que uma parte tua está lá na cruz com Jesus. Então entregue para Jesus e diga para Ele, me arrependo desses pecados, quero seguir o Senhor sim, como um discípulo, como uma pessoa que tem amor, alegria e paz, tem aí a paciência, a amabilidade, a bondade, tem aí a mansidão, tem o domínio próprio, tem aí a fidelidade que nós vamos trabalhar na 3ª fase. Então nós estamos falando para você que nós estamos tentando organizar a tua mente. A mente
da sabedoria divina, que é a mente de Cristo. Então, quando eu estou falando da mansidão, eu já estou falando da segunda fase da tua vida, que é dos 7 aos 14 anos. Nós vamos falar disso agora, dos 7 aos 14 anos. Você adquirir o domínio próprio dos 0 aos 7 anos, se você tiver amor, o amor de Deus, para chegar no domínio, ele te dominar, ele te governar e você ser dependente dele para que você tenha esse controle sobre a sua vida, firmada na seiva dele, recebendo dele esse fruto. E esse fruto é que vai alimentar você. Então, para que você tenha essa mansidão, eu estou fazendo uma ligação agora com a alegria. A alegria é que vai te trazer para a mansidão. A pergunta que eu fiz na última aula, o amor, você consegue comprar aqui? Agora eu vou dizer para você, e a alegria? Você consegue comprar aqui? Mesmo que você seja trilhardário, você consegue comprar alegria? Não. Porque você vai comprar um iate, daqui a pouco você já quer um jatinho. Do jatinho você já quer lá o quê? Porque olha, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais loucura acontece por aí, né? Vai querer fazer aí algo que você nem imagina, mas existe nesse mundo, existe. A matéria está aí para isso, para instigar você a ter esses desejos da carne. E adianta tudo isso se você não tem a alegria que venha do Senhor? A alegria vem do Senhor. E é essa alegria que eu até vou usar aqui a palavra, para não ficar falando coisas também sem usar a palavra de Deus. Eu vou usar para você aqui a questão da alegria hoje, para que você possa entender que alegria é essa que eu estou falando. Eu até escrevi aqui, olha que lindo. Alegria não é só uma opção de vida, é ordem de Deus. É uma ordem para o povo. Tenham alegria, e a alegria vem de mim, ele diz. Porque aí na terra tem alguém aí que não quer vocês. Ele odeia vocês, porque vocês são os meus filhos. Então vocês vão pensar que estão alegres, mas é questão de segundos, vocês já querem outras coisas. É que nem criança mimada, que dá uma coisa e depois já quer outra. Nem vê direito, já quer outra. É assim que nós estamos sendo criados. Não, não é mais assim não, porque esse projeto ele mudou. E esse projeto eu quero levar firme na fé e dizer para você, isso é um trabalho. Eu só estou passando para você umas pinceladas, porque nós vamos ter que fazer a dinâmica, o trabalho. Tem que passar pelo processo. Mas olha, a alegria é o mandamento do Senhor. A alegria vem do Senhor, é uma alegria pulsante no coração de quem? De quem vem a conhecer a Deus por meio de quem? De Jesus. Então eu vou dizer para você, eu abandonei 13 anos de profissão por amor a Jesus. Aí as pessoas dizem assim, Anne, mas você parou com tudo, como é que pode? Você largou tudo. Eu falei, não larguei nada, porque eu não tinha nada, não era nada meu, era tudo mentira. E eu ainda ia para o inferno depois, no final, eu ia morrer mesmo, eu ia chegar na morte eterna. Então eu digo para você que tem duas formas de você olhar a tua vida hoje, é a morte eterna ou a vida eterna. E eu escolhi a vida eterna, claro, porque eu já tinha meu pai como meu bom pai. Eu falei, agora eu desisto de tudo, desisti de tudo, larguei tudo, acabei com o Facebook, com o Instagram, renunciei tudo, fiquei que nem uma... Até as pessoas já me achavam meio maluca, né? Mas eu vou dizer para você que eu sempre digo que eu sou, sim, maluca por Jesus. Sou apaixonada por Jesus agora. Eu não entendia Jesus, eu achava que Jesus estava lá na cruz, daquele jeito lá que a gente vê nas benditos vias sacras e tudo mais. Jesus não está lá, não. É o inimigo, é o adversário que faz você ver Jesus ali. E a criança acredita, mas você já não é mais criança. Se você já tem 20 anos, vem comigo. Pensa, usa a mente da sabedoria, use a mente de Cristo. Então ele fala mais ainda sobre isso. Uma pessoa que está como discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, está unido a Deus. E isso traz um contentamento. E esse contentamento é um excesso de alegria interna.
Porque, claro, a gente sabe das tristezas desse mundo. Temos perdido muitas pessoas nessas condições aí que a gente está vivendo, né? E é triste, mas a gente sabe que quem vai consolar é o Espírito Santo Consolador. Tanto que Jesus falou, quando ele estava indo para os discípulos, eu vou, mas meu Pai enviará o Espírito Santo para morar em vocês. Então ele só vai morar em você quando Jesus estiver em você. Quando você aceitar e entregar os teus pecados a ele, aí quitou. Você não está devendo mais nada, porque enquanto você não faz isso, o demônio ele vai cobrar de você e ele quer ver você sempre escravo dele. Nós não somos escravos, nós somos livres, porque nós temos Jesus que nos livrou. Então olha o contentamento, esse contentamento, essa alegria que eu estou trazendo para você hoje, que você precisa resgatar lá dos 7 aos 14. E com essa alegria você seja manso, entendendo que esse mundo é assim mesmo, ele não vai mudar, mas você pode mudar. E ele diz ainda aqui, ó, leva a pensar que as tribulações do dia a dia é trabalho então espiritual, porque sua morada está onde? Na eternidade com Jesus. A esperança da eternidade nos leva ao contentamento e à alegria. Então, se eu passo por uma provação aqui, se eu passo por situações do deserto aqui, situações difíceis, não é porque eu estou com Jesus que eu estou aqui agora na glória, não. A glória vai ser lá na eternidade. Mas aqui, eu sei que agora é um trabalho que eu tenho para fazer. Eu não falei para você aqui que a gente vai usar a couraça da justiça, existe a capacete da salvação, existe a sandália da paz, enfim, é como se nós fôssemos guerreiros aqui. Nós temos até, Paulo explicou como usar isso tudo. Então, gente, é lindo de ver como Deus deixou para a gente tudo explicadinho. Mas nós só vamos entender quando a gente tiver Jesus conosco e o Espírito Santo nos revelando o que tem que fazer. Né? E eu tô aqui tentando te mostrar um caminho que é esse que Deus me trouxe, de organização. Então nós precisamos organizar a nossa mente, nós precisamos perceber o que é mentira, o que é verdade. A verdade vai estar somente nesse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Aqui está a verdade liberta. Assim João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos liberta. E nós temos aqui, ó, nessa questão, algumas habilidades que nós vamos ter, que está lá no outro vídeo, que você vai entender também. A verdade faz parte, a justiça faz parte, mas é Deus que tem a verdade e a justiça. Nós só temos o estímulo social de comunicar, que nós somos produtos pacificadores, mas a verdade e a justiça é de Deus. Então, eu vou passar aqui, ó, uma palavra, um versículo aqui, ó. Filipenses 4, versículo 4 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Isso é um dos versículos, gente, tem muito. Então é só em Jesus que nós vamos ter o contentamento. E isso é eterno, porque a gente sabe por que a gente veio. A gente sabe por que nós estamos aqui. Agora, 7,14, você sabia o que estava fazendo aqui? Não! Você estava mais envolvido ainda, porque se você não resolver o problema do 0,7, você só tem a tendência de potencializar o teu 7,14. É isso que eu quero trazer para você, que a nossa fonte de buscar o discernimento está na mente de Cristo, no amor, na alegria e na paz. A mente dele é isso, é totalmente amor de verdade, amor ágape, amor incondicional. Uma alegria que ele teve, por mais que ele sofreu, ele sabia por que ele estava sofrendo. E ele foi em paz. E ele disse, e eu vos deixo a paz. Olha só, você acha que isso nós vamos ter aqui sem Jesus? Jamais. Então essa alegria, você precisa entender que é eterna. Você vai passar por situações difíceis aqui, sim, provavelmente você passou muitas situações difíceis dos 7 aos 14 anos. E ainda o que é pior, dos 7 aos 14 anos, você tinha até alguma, entre aspas, consciência de algumas coisas já. Eu, por exemplo, do meu 7, 14, eu lembro que eu já questionava algumas coisas lá na minha família. Mas eu não tinha voz, não tinha palavra para isso. Por quê? Porque ainda a gente está no crescimento e os pais dizem para você, fica quieta, isso não é conversa para você, vai fazer outra coisa, entendeu? Que é como se a gente não valesse nada.
E nós somos espíritos de Deus, nós temos a sensibilidade de perceber, mas nós não temos a voz da palavra ainda. Por quê? Porque não estão amadurecidos. Então eu quero que você entenda que você pode buscar alegria hoje e ser manso aqui. E ser manso, eu vou ler também, tá? O ser manso é algo que eu anotei e quero falar de verdade. O que é manso? É manter a calma, a paciência, o respeito, mesmo em situações irritantes. Ai, ai, ai. Eu mesma, vou te dizer, eu era intolerante. Como eu queria fazer a justiça por conta, às vezes eu falava até, sei lá, eu sempre fui estimuladora, eu sempre fui comunicadora, eu sempre fui pacificadora. Só que sem Jesus, o diabo usou bastante o meu corpo e me deixou sem joelho para baixo, que é o que ele está fazendo contigo também. Ele tirou as tuas pernas para que você ache que tem corpo, mas quem anda com as tuas pernas, se você não tem Jesus como teu único Senhor e Salvador, é Ele mesmo, viu? O inimigo, o adversário de Deus, o demônio, a legião toda. E aí você não sabe por que você não consegue sair do lugar, ou se fica volta e circulando e coisas assim. Então eu vou dizer para você, larga a mão disso. Presta bem atenção no que eu estou te passando. A alegria vem do Senhor. E essa mansidão, ela impede a violência e o desrespeito. Então você com domínio próprio, o amor junto com o domínio próprio, a alegria com a mansidão, você já está crescendo, tá? Isso teoricamente, porque isso é um trabalho que eu quero fazer depois, para que se você tem interesse, você vir caminhar os teus propósitos, as tuas situações. Cada um tem uma situação, tem que ver tudo isso. Mas isso é teórico, então ora a Deus para que você já tenha pego isso, captado essa mensagem que vem do Espírito Santo de Deus. Alegria vem de mim, ele diz. Então seja manso. E mansidão, quem é manso pode acalmar uma situação muito tensa, falando com sabedoria, não com amargura. Jesus era manso. E a mansidão é um dos frutos. Então, em 1 Timóteo 6, versículo 11, diz assim: você, porém, homens de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Isso é um dos versículos que eu trouxe para você, mas a palavra fala muito mais que isso. Então eu vou encerrar por aqui, dizendo para você, amor com domínio próprio, junta os dois, mas é na mente de Cristo. A alegria que vem de Deus, tá? Vai te amansar, vai deixar você bem mais calmo. E aí sim, você vai crescendo. E na próxima, nós vamos falar sobre a paz e sobre a fidelidade. Mas você vai começar a entender que você tem que unir o homem natural com o homem espiritual. Você é um ser espiritual antes de ser humano. Então eu estou fazendo com que você entenda isso, para que a gente chegue nesse nível aqui e desça da cruz. E viva a tua vida, sabe como? Carregando a tua cruz, assumindo a tua responsabilidade. Mas não pense que vai pesar, não. Porque quem vai carregar por você é Jesus. E ele diz, o meu jugo é leve e suave. Vem comigo, ele diz. Então, Deus abençoe a tua vida abundantemente e pensa sobre o que eu estou te falando. Não deixe que os outros pensem por você. Dependa de Deus, que Ele tem um pensamento de tudo o que Ele quer de você. E a promessa Ele quer cumprir. Então, fique embaixo dEle, sobre as asas de proteção dEle. Não saia mais, porque cada vez que você sai, não é Deus que se afasta, é você que se afastou. Então, volte ao centro da tua vontade e viva a eternidade com Ele. Mas antes disso, viva a vida plena aqui, ajudando outros irmãos a serem felizes também na presença de Deus. Fica com Deus, até daqui a pouco.